Tenho debatido muito, principalmente no Instagram e com alguns artigos também no meu site abarcapsicólogo.com.br sobre a demanda de laudos psicológicos para a escola. Tem aumentado muito o número de solicitação de laudos que a equipe técnica das escolas tem solicitado aos pais. E isto é bom porque aumentou-se a procura pelo profissional psicólogo. Isto é muito bom, porque tempos atrás o psicólogo nem era lembrado para dentro de uma instituição escolar. Hoje nós já temos a lei que garante um psicólogo para cada equipamento escolar, ou uma lei que ainda será sancionada pelo governo federal para definir melhores critérios de quantitativo de psicólogos conforme o tamanho de cada escola. Isso é muito bom, é sinal de que a escola e os pais começam a entender a importância do psicólogo. O problema é quando que este processo de laudo pode também cair num risco para a criança, para o adolescente, no sentido de, entre aspas, as crianças e adolescentes laudados, onde o laudo vem apenas para marcar o sujeito, taxá-lo de algum quadro, de algum sintoma, de alguma defasagem do processo de aprendizado ou de algum transtorno. Então aí, quando se quer o laudo apenas para configurar o sujeito dentro de uma marca, de um estigma, isso é muito ruim. Agora, quando esse laudo vem associado por uma busca, por uma pesquisa, por uma investigação para melhor se atender esta criança adolescente na escola, aí beleza. Então aqui, neste tema de hoje, a gente vai esmiuçar melhor sobre esta questão dos laudos psicológicos para a escola. E quem vai fazer o laudo? Eu vou trazer aqui um exemplo de um caso recente que eu coloquei lá no meu Instagram, uma polêmica sobre a forçação de barra de se direcionar laudo para determinadas clínicas ou determinados profissionais específicos. E aí uma mãe me mandou uma mensagem pelo WhatsApp, uma mãe até da região norte do Brasil, falando que a filha estava se sujeitando a 3 profissionais para se fechar um laudo, mas da mesma praticamente área. Estava com a psicóloga clínica, com a psicopedagoga, mas não psicóloga, que era uma pedagoga, que até se intitulava de neuropedagoga, e com a neuropsicóloga. Aí eu coloquei para a mãe que poderia estar havendo um exagero, porque quando a gente fala de laudo e que precisa de uma leitura interdisciplinar, é quando você traz o olhar do psicólogo, o olhar do neurologista, o olhar às vezes de um fonoaudiólogo, de um psiquiatra, neste sentido. Agora, usar dentro da própria psicologia diferentes medidas e diferentes profissionais para se buscar o mesmo objetivo é um exagero, é uma especulação. Também a criança coloca-se no estado de estresse diante daquele tipo de atividade e é desnecessário. Eu, por exemplo, atuo numa capital, Vitória, e atuo, por exemplo, no interior, numa cidade que chama Linhares, aqui no Espírito Santo. Mas também atendo muitos pacientes do interior que vêm para a capital ou que vai nessa região ali de Linhares. Na época eu atendi muito em São Mateus. E eu via as famílias mandando, às vezes, as crianças para Vitória, por exemplo, para fazer um laudo e uma bateria de exames e de testes em um mesmo dia. Laudo é uma coisa que você tem que construir, você tem que fazer paulatinamente. Não adianta você fazer de forma rápida e, ao mesmo tempo, não pode se espaçar muito. E tem que se definir quem vai fazer e o menor número de profissionais intervindo para uma mesma abordagem. Então, hoje, um psicólogo clínico tem total condições de fazer um laudo, sim, porque ele vai ser utilizado de instrumentos da psicopedagogia e da neuropsicologia para poder fechar um laudo. Aí você vai ficar na mão de um olhar e de outros olhares para outras emergências ou necessidades de profissionais que vão fazer esse diálogo. Mas como que você, pai, mãe, família, consegue identificar quem é o profissional adequado dentro da psicologia? É aquele que tenha o Conselho Regional de Psicologia, que tem a numeração. E se você tem dúvida, liga para o Conselho Regional da sua região e pergunta se o profissional é devidamente regulamentado. A psicologia, ela dá o direito da pessoa fazer as intervenções qualquer, não tem uma
regra que diz que o psicólogo hospitalar só pode ser aquele especialista em psicologia hospitalar, que o psicólogo que trabalha na área jurídica só pode ser da área jurídica, que o psicopedagogo só vai atuar como psicopedagogo. Eu, por exemplo, sou psicólogo clínico especialista e atuo com intervenções da psicopedagogia e da neuropsicologia, mas eu não me intitulo neuropsicólogo, eu me intitulo psicólogo clínico com especialidade, de atuação com crianças. Então, no processo de avaliação, o profissional pode manusear todas as ferramentas para se fechar um bom diagnóstico que possa identificar questões emocionais, questões de estrutura e personalidade, de conflitos e traumas e também de defasagem cognitiva e de identificação também de transtornos e de algum problema para o processo de aprendizado, São as defasagens de processo de aprendizado que a gente pode diagnosticar assim. Eu sei que é complicado para a família fazer isso, mas existe o critério. É sempre bom lembrar que o profissional de psicologia tem todas as ferramentas para fazer, desde que ele tenha experiência em trabalhar com crianças e adolescentes. O pedagogo pode contribuir na elaboração de um laudo? Lógico, que aí vai remeter à necessidade do psicólogo que está com essa criança para construir este laudo, de dialogar com os técnicos da escola, com os professores também, e pedir também uma avaliação pedagógica, porque hoje um bom pedagogo sabe identificar todos os processos de construção de aprendizado e todas as defasagens que uma criança sim possa ter diante de um quadro de aprendizado. Então o olhar é da escola, do pedagogo, que está vendo que tem alguma trava ali no desenvolvimento do processo de aprendizado desta criança e que aí sim pede-se a avaliação de um psicólogo. Por exemplo, eu acho um exagero hoje em dia, com todos os estudos que se tem da educação, pedagogos pedir para psicólogo fazer a avaliação se a criança tem dislexia, porque isto é muito fácil de ser identificado no próprio processo da escola. Então, se o profissional da escola, ou se a escola não tem essa competência de fazer isso, então tem que melhorar e qualificar seus profissionais, treiná-los para que eles possam fazer, porque você vai eliminando estresse no processo de laudo. Agora, o psicólogo ele pode identificar se aquele bloqueio é decorrente de disfunções emocionais, sim, ou de alguma síndrome ou de algum transtorno que está sendo desenvolvido. Aí sim entra o profissional de psicologia. E o psicopedagogo, que não é psicólogo, é complicado, porque como que ele vai emitir laudo aceito pelo Sistema Único de Saúde, aceito pelos sistemas clínicos, se ainda a pedagogia não tem essa autonomia e esta clareza sobre emissão de laudo? É diferente, um laudo emitido por um pedagogo dentro de um sistema educacional é uma coisa, mas dentro do sistema clínico, fora do processo educacional, é outra coisa. Inclusive, eu tenho informações de até pedagogos que se utilizam de teste psicológico para fazer seus diagnósticos, sendo que o psicólogo, só ele pode comprar teste psicológico, a carteira do CRP, do Conselho Regional de Psicologia. Então, existe um controle. A gente sabe que muitos testes hoje estão na forma de software, que muita gente vai piratear, que muita gente vai pegar na internet e vai usar. Agora, se eu como psicólogo fizer isso, eu posso estar sujeito a uma sanção de ética do meu conselho de classe. E um outro profissional que não é psicólogo, quem vai fiscalizar? Toda essa demanda tem que estar muito atento e as famílias têm que estar muito atentas. E a escola também tem que ter esse critério de pedir laudo de profissionais que possam fazer a interlocução e o diálogo institucional, aquilo que é regularizado. Sair pedindo laudo para os pais tem que tomar cuidado. Imagina uma escola pública ficar exigindo que os pais façam um laudo. Onde eles vão fazer esse laudo? Quais são os profissionais que vão emitir esse laudo? A escola, quando tiver psicólogo, não vai ser o psicólogo que vai emitir laudo ou fazer laudo, porque não é clínico. Será um psicólogo educacional que vai trabalhar num contexto coletivo, educacional, na comunidade escola. Aí vai para o posto de saúde, tem profissional para fazer isso? Vai para o particular, a família tem condições de pagar? Ou para o plano de saúde, o plano de saúde cobre, sendo que a maioria dos planos de saúde exige que o profissional atenda entre 15 a 20 minutos, às vezes exigindo que atenda uma vez 10 consultas, 20 consultas no ano. Então por isso que
na última situação que é necessário pedir o laudo para poder avançar no processo de acompanhamento dessa criança e adolescente, aí sim, tenta esgotar todas as forças de leitura e de intervenção com essa criança, porque quando se pede um laudo para a família, se cria um estresse. Aí quem vai conseguir fazer o laudo? Aqueles pais que vêm de uma escola particular. E mesmo assim vão ter dificuldade, porque já pagam caro na escola particular e vão ter que emitir um laudo, inclusive. Tudo bem, pode ser que os pais tenham essa condição. Quantos têm essa condição? Pode ser feito na escola? Não pode ser feito na escola. O SUS oferece? Os planos de saúde dão condições do profissional fazer um laudo bem feito? Às vezes tem casos que você fecha um quantitativo de sessões para fazer o laudo, mas precisa de mais tempo de observação. Quando se coloca essas dificuldades, principalmente para crianças que vêm de escola pública ou de escolas particulares que os pais já têm muito sacrifício de pagar a escola tem que tomar também este cuidado de ir esgotando todas as possibilidades. O melhor caminho é que cada escola tenha um quantitativo de profissionais de psicologia para poder, neste processo de construção, de percepção da realidade dessa criança na escola, de trocar ideias, para que só se mande a fazer o exame no laudo em último caso, quando realmente o caso é gritante, quando há necessidade de se fazer, e não sair laudando só por laudar, e para depois também a família ter algum benefício de recorrer ao Ministério Público para se ter um auxiliar de turma, coisa que tem acontecido muito. Muitas cidades têm aumentado muito o diagnóstico, por exemplo, de autismo, de forma absurda, que não casa com o quantitativo esperado de autismo para uma demanda, para um público, em termos de percentis. Porque aumenta-se muito o índice de laudo para favorecer a questão de se colocar auxiliar de turma na sala de aula. Então isso não é o caminho, você taxar uma criança, antecipar-se a um laudo só para ter algum benefício do órgão público. Hoje eu consigo desenvolver um processo de laudo fazendo diálogo com a escola, com outros profissionais, essa abordagem interdisciplinar, em 8 sessões. Sendo que 2 com os pais ou quem é responsável da criança, a primeira, que é um estado de uma entrevista de anamnese, de conhecer o histórico dessa criança, e a última também de devolutiva do que a gente constatou. E aí eu desenvolvo em 6 sessões, de forma até rápida, dá entre 3 a 4 semanas, porque eu vejo que um laudo precisa ter começo, meio e fim, e tem que ser focado para poder mostrar os itens a partir da estrutura emocional, da estrutura de personalidade, das questões cognitivas da criança. E dialogar com a família e fazer isso interagindo com a família e com a escola. E este laudo, muitas vezes, 80% desses laudos não são definitivos. São laudos que vão apenas começar a dar o início de um processo para melhor verificar a demanda dessa criança e adolescente ao longo do tempo. Tem casos que levamos de 1 a 2 anos para se fechar um diagnóstico pleno. E se for caso que envolve questões neurológicas, psiquiátricas, síndromes ou transtornos comportamentais, é pior ainda, porque a gente não pode sair já definindo quantos e quantos casos de crianças que chegaram até mim com um laudo de autista e não eram autistas. Foi diagnóstico feito às pressas e mal feito. Ou crianças taxadas como dislexas, ou com algum tipo de síndrome, ou transtorno opositor, coisa desse tipo, que aí depois que você vai apurar, fica em aberto uma demanda e a gente tem que dialogar com a escola dizendo, não dá para fechar o diagnóstico, porque a criança tem que haver uma intervenção com a criança, tem que haver orientação para a escola também, para o corpo técnico, e orientação de algumas mudanças de hábito também para a família. E isso, às vezes, em questão de meses, já muda o quadro. Então, por isso que os laudos não podem também ser definitivos em tão curto espaço de tempo. Eu trabalho nessa questão para que elimine a angústia da família e da escola, por isso que eu não demoro tanto, mas pelo menos 1 mês, aí a gente consegue fazer um laudo. Mas sempre eu deixo em aberto, porque dificilmente a gente consegue identificar já um problema ou taxar uma criança em apenas um primeiro momento de laudo. Depois, apontando para
que a criança precisa de acompanhamento periódico, aí sim, ao longo do tempo, nós vamos definir qual é a dificuldade real desta criança. Eu, particularmente, digo que 80% das crianças e adolescentes que eu faço avaliação, que as escolas pedem, não precisa de tratamento, não precisa de intervenção depois, apenas uma orientação familiar ou para a escola. Porém, infelizmente, muitas escolas não têm aceito esse tipo de laudo, porque eles começam a desconfiar. Mas como que essa criança não tem nada? Porque aí eles querem que tenha alguma coisa, porque do contrário vai ter que exigir mais dos profissionais para intervir com aquela criança, que era melhor que ela tivesse algum problema para taxá-la e para enquadrá-la, porque aí vai exigir menos esforço, inclusive do profissional. Quando eu digo que a criança não tem nada daquilo que eles estavam suspeitando, às vezes eles não gostam e pedem para fazer com outro profissional que já vai rapidamente laudar e taxar o sujeito. Não é meu caso, mas é melhor você ficar atento. Por isso que nesse vídeo eu trago esse tema que acho que é muito importante. Qualquer dúvida, liga pra gente, manda uma mensagem. Vamos continuar conversando sobre esse tema que é muito importante e absorve muitas famílias na sociedade brasileira.